Pensa num jornal irreverente, debochado, repleto de críticas corrosivas, ácidas, com uma linguagem coloquial que agradava milhares e milhares de pessoas. Eu tô falando do Pasquim, galera. Esse tabloide que foi ícone da imprensa e que desafiou a ditadura militar, né? Seja bem-vindo ao Papo de Arte. Pessoal, antes de falarmos aqui do Pasquim, eu preciso registrar algo que é muito importante. Você que não está inscrito no canal, inscreva-se no Papo de Arte, dê seu like, ative o sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos que eu postar aqui no canal. Isso vai ser muito importante para mim, isso vai ser muito importante para o canal, isso vai me proporcionar condições de trazer até você mais e mais conteúdos. E outra coisa, caso você queira ser um dos patrocinadores, um dos mantenedores do Papo de Arte, estou colocando aí um banner com meu Pix, agradeço pela força, isso vai ser demais. Vamos nessa? Galera, confesso que para mim é uma grande honra, um grande prazer e, por que não, um grande desafio falar de um jornal que eu admirava tanto, que eu lia tanto, né? O Pasquim foi um jornal que simplesmente me fascinava, pessoal. Um jornal que eu contava os dias, horas para ir para as bancas e comprar e me deliciar com as charges do Ziraldo, do Jaguar, do Enfio, do Milor Fernandes, do Cláudio, do Fortuna, né? Os artigos do Ivan Lessa, do Gabeira, do Sérgio Cabral, pai, evidentemente, do Tasso de Castro, Paulo Francis, enfim, toda aquela galera genial. E eu vou mais além. Falar de um jornal que marcou gerações e gerações de jornalistas, cartunistas, chargistas é uma coisa. Agora, falar de um jornal que eu tive o privilégio de visitar a sua redação lá em Copacabana e mostrar as minhas charges ao mestre Ziraldo e ver meus cartoons publicados no Pasquim, gente, isso era uma loucura. Isso era uma doideira na minha cabeça de adolescente. Ainda que fosse naquele momento onde o Pasquim já não impactava tanto, afinal, o Brasil vivia o fim da ditadura militar e o Pasquim, de fato, já não era aquele jornal que cutucava os militares com seus textos e cartoons. Não era mais, como disse o Ziraldo certa vez ao sair do Pasquim, entre aspas, que disse que saio do Pasquim porque o Pasquim deixou de ser a parede do mictório da ditadura militar. Ou seja, não tinha mais sentido de ser. E o que movia e o que oxigenava o Pasquim, chega a ser até irônico falar isso, mas é mais pura verdade, era a ditadura. Exatamente isso. E foi nesse final da ditadura militar que eu tive o privilégio de ter minhas charges publicadas no Pasquim e alguns pequenos textos na coluna Dicas. Um espaço onde a galera botava nos textos, alguns desenhos. Era algo realmente muito interessante. Galera, o Pasquim não foi simplesmente um jornal, um tabloide colorido de charges, entrevistas e artigos absolutamente corrosivos. Ele foi muito mais do que isso. Ele foi um oásis, né? Para milhares e milhares de pessoas ávidas por saberem que tinha surgido algo que era o oxigênio, a luz no fim do túnel de uma geração que não podia se expressar, gritar, contestar. E não seria nenhum exagero afirmar aqui que o Pasquim foi, sim, o porta-voz da indignação social brasileira, aquele grito impresso que utilizava o humor como forma de contestação, de protesto, ou seja, um tabloide que se dizia ser um jornal, mas que, na verdade, foi muito mais do que um jornal. Foi algo absolutamente revolucionário para o jornalismo brasileiro e também revolucionário na forma de criticar através de charges, cartoons e artigos absolutamente geniais. O Pasquim foi revolucionário, não foi na forma, foi no conteúdo. Não era a forma, era o conteúdo. Ele era um jornal feio, mal paginado até. Ele era muito bem ilustrado porque os caras desenhavam para burro. E a ideia do Pasquim nasceu em 1968 como uma iniciativa do jornalista Tasso de Castro para substituir o tabloide humorístico chamado A Carapuça, editado pelo escritor e cronista Sérgio Porto, que tinha falecido naquele ano. E o Tasso se reuniu com o cartunista Jaguar e o jornalista Sérgio Cabral para iniciar a empreitada que tinha como pacto, digamos assim, o compromisso absoluto com o deboche irrestrito, com o desrespeito às formalidades jornalísticas e o dever de se tornar uma pedra no sapato dos poderosos.
E tudo isso numa década complicadíssima. Há 4 anos atrás, em 1964, a ditadura teve seu início com a deposição do presidente João Goulart e terminou em 1985 com a eleição indireta de Tancredo Neves para presidente da República. Foi o início de um novo período democrático na história brasileira. Olha, vale aqui registrar algo que é interessante. Durante 21 anos de ditadura militar, ficou estabelecido censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. Claro que há muitos questionamentos a respeito de tudo isso, mas não é o caso aqui, não é minha intenção aqui abordar esse tema nesse vídeo. E nem gostaria de traçar nenhum paralelo com relação à situação que a gente está vivendo hoje, que, confesso, também é questionável e é delicada. Enfim, no dia 26 de junho de 1969, chega às bancas o primeiro número do jornal Pasquim. Na capa, a foto de Ibrahim Suede, o principal colunista social da época. Galera, 6 meses depois, o Pasquim chega a 250 mil exemplares. Um verdadeiro fenômeno editorial na imprensa brasileira. Claro que, antes do Pasquim, surgiram muitas publicações com projetos alternativos, como, por exemplo, a revista Pif Paf, criada pelo Milor Fernandes, que não resistiu à ditadura. Essas publicações, pessoal, digamos efêmeras, elas abriram espaços para muitos e muitos cartunistas, chargistas e jornalistas. Galera, o Pasquim, além de ser um dos mais importantes periódicos brasileiros do século XX, ele teve uma trajetória marcante no contexto político e cultural da época. O seu nome Pasquim fazia referência aos panfletos satíricos e críticos que circulavam na Europa no século XVII e século XVIII. Eu sugeri o nome Pasquim. Por quê? Porque eu disse que todo mundo ia chamar esse jornal que nós íamos fazer de Pasquim. Então a gente já cortava a onda dos caras, né? E o Pasquim se destacou, como eu falei anteriormente, por seu estilo irreverente, humor ácido, críticas contundentes ao governo e aos valores conservadores da época. As suas páginas, pessoal, eram conhecidas por apresentarem muitas charges, cartoons, textos satíricos e reportagens de investigação que abordavam temas sensíveis. E, evidentemente, que o Pasquim foi alvo de censura e perseguição por parte do governo militar, que tentou diversas vezes fechar o jornal e prender seus colaboradores. Mas o Pasquim conseguiu se manter ativo por mais de 2 décadas, resistindo às pressões e se tornando uma das principais vozes de oposição ao regime. Quero lembrar aqui, galera, que várias figuras importantes da literatura, do teatro, do cinema, da música, como, por exemplo, Chico Buarque, Caetano Veloso, entre outros, foram figuras atuantes no Pasquim. E com o fim do regime militar, o Pasquim sofreu vertiginosa queda nas vendas e nos patrocínios, ou seja, passou a ser um jornal sem grande impacto, um jornal, eu diria, sem grande sentido de ser, de existir. Até porque, como já disse Joani Ventura no prefácio do livro Plano Cruzado, Tem que Dar Certo, lançado em 1986, abre aspas, ele disse: durante os últimos 20 anos, o humorismo brasileiro foi, como de resto toda a cultura, um instrumento de combate, um humor de resistência. Ria-se contra o governo e, claro, sempre com raiva. Hoje, não há a menor dúvida de que aquele foi um humor competente e eficaz. Para os que acham que sim, pode-se dizer que o humor não tem que ser mais corrosivo, obrigatoriamente perverso. A alegria também pode ser engraçada, tanto ou mais que a indignação. Pode-se rir com e não apenas contra. No dia 11 de novembro de 1991, como bem escreveu o jornalista Márcio Pinheiro aqui em seu livro Rato de Redação, Sigue a História do Pasquim, ele escreve: o Pasquim daria seu último suspiro com a edição 1072, morreria vítima de insuficiência de anunciantes, de colaboradores de peso, de leitores e de credibilidade. Depois de ter enfrentado a ditadura, superado toda sorte de adversidades, o jornal sucumbiria à própria irrelevância. Galera, esse aqui é um livro muito interessante. Aqui na descrição tem um link, caso vocês queiram comprar, vale a pena. Assim como também eu coloquei lá link de outros livros relacionados à história do Pasquim. Galera, para encerrar esse vídeo, eu preciso registrar aqui algo que é notório.
O Pasquim, de fato, deixou um legado significativo na imprensa brasileira. A sua postura crítica e irreverente, com certeza, abriu caminho para o jornalismo mais independente e corajoso, influenciando aí gerações e gerações de jornalistas, cartunistas, chargistas. A sua importância como um marco de resistência à ditadura militar e como um espaço de liberdade de expressão continua sendo reconhecida até os dias de hoje. O Pasquim mudou a imprensa brasileira. Quer dizer, revistas sérias que surgiram como a Veja, por exemplo, a Veja, de uma certa forma, aquelas páginas amarelas são inspiradas no que o Pasquim fazia, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau!